Fala galerinha, tudo bem com você? Vamos lá, vamos estudar, né? Eu sou o professor Tuts, tá? Para você que não me conhece, você que é o meu aluno, seja bem-vindo. Agora é literatura, velho. Agora o bicho vai pegar, certo? Como que é a prova de literatura no Enem, Tuts? Explica pra gente, dá uma dica, a gente tá meio que nervoso, tá chegando a hora. Cara, fica calmo, fica relax, velho, certo? Nós estudamos durante um ano inteiro. Ai, professor, mas eu levei meio na brincadeira. Calma, porque de qualquer forma, a prova do Enem, ela é uma prova feita para que você leia e você possa responder, mesmo que muitas vezes, tá, você não tenha o conhecimento total daquela questão. Até porque as questões difíceis no Enem, elas não são a maioria, tá? Ok? Então nós temos questões fáceis, essas você tem que acertar, beleza? Você tem questões médias, tá? E você tem questões difíceis. As difíceis são as que vão necessitar, além da leitura, a compreensão, interpretação, você vai precisar do conhecimento daquela área, certo? As médias, você vai precisar fazer uma leitura e você vai precisar fazer um juízo de valor em relação às alternativas, beleza? As questões fáceis o texto mesmo tem a resposta, beleza? Então ela é fácil, é só ler, né? Faz aquilo que eu falei em filosofia, leu primeiro as alternativas, depois você volta para o texto, a resposta vai estar ali. E o que você precisa acertar? Todas as fáceis, tá? Depois que você acertar todas as fáceis, é ótimo que você acerte as médias, beleza? O que não pode acontecer é acertar uma difícil e errar uma fácil. E aí significa chute, aquela ideia do tri, que o Rudy sempre explica para vocês aí, né? Aquela matemática do tri, você sabe que começa a ficar confuso. Mas bora lá, vamos ver aqui literatura, como que ela é cobrada no Enem. A literatura, ela vai dentro da prova, né? Que está ali com as áreas da linguística, as linguagens, tá? Então, dentro dessa prova vai ter inglês, né? Para quem fazer a opção de inglês, espanhol, aí vai ter língua portuguesa e literatura. Propriamente, o que tem caído no Enem sobre literatura? Quando cai uma específica de literatura, tem caído sobre as escolas literárias. Quais são as escolas literárias que têm sido bastante cobradas? Romantismo, realismo, barroco, e as vanguardas europeias e o modernismo, certo? As 3 gerações modernas do Brasil, tá? Ô, professor, eu preciso estudar a literatura portuguesa? Não, até porque se você estuda a literatura brasileira, nacional, automaticamente você já tem uma ideia. E não tem o hábito na prova do Enem, pelo menos nessas 10 últimas provas analisadas, não se tem o hábito de cobrar nada de Portugal. Tá? É colocado e cobrado bastante do Brasil. Então vamos relembrar algumas coisas importantes aqui para a prova, certo? Romantismo, tá? O que é importante lembrar do romantismo? O romantismo, pessoal, ele nasce com um fundamento de você expressar o eu, tá? Porque até então, se você pega desde o quinhentismo até chegar, né, ali o romantismo, então você vai passar quinhentismo, barroco e arcadismo, tá? Essas 3 gerações, né, essas 3 escolas literárias, melhor dizendo, elas não tinham a propriedade de expressar o eu. Ah, professor, mas o barroco era uma escola que expressava bastante. Sim, mas ela estava diluída dentro daquele comportamento religioso ao qual gerava toda aquela angústia. Lembra? O barroco, a palavra de ordem é angústia. Então aquele ser estava angustiado. Angustiado entre as coisas do céu e as coisas da terra, certo? Então sempre esse choque. No romantismo, nós vamos ter uma liberdade muito forte, tá? Por quê? Porque o autor pode escrever prosa, pode escrever poesia, ele não precisa ter uma temática própria para escrever sobre religião, ele não vai escrever, ele vai escrever sobre muitas coisas e não só sobre religião. A religião está embutida dentro do romantismo, né? Porque são os valores da sociedade burguesa, tá? E você não pode esquecer que o romantismo é uma
uma escola literária que ela se envolve com a ideia burguesa, o capitalismo, aquela ideia de grandiosidade, certo? Tá? Então, a prova do Enem não é só saber decorar as características da escola literária. Por isso que o Tuts não está falando, porque isso a gente já estudou bastante, tá? O Enem não é vestibular. O que você precisa saber é o contexto que envolve aquela escola literária. O que acontece no século XIX no Brasil com relação ao romantismo? É a burguesia ascendendo de uma forma grandiosa e vendendo os seus valores, tá? Vendendo as ideias que eles queriam implantar, né? Ok? Aí, seguida, nós vamos para o realismo, tá? O que seria o realismo? O realismo é uma proposta inversa, né? Isso é interessante, por quê? Porque o realismo nasce com a ideia oposta ao capitalismo, que seria, né, o socialismo. De onde vêm essas ideias? Poxa, olha lá aquele link com filosofia, Marx, Hegel, certo? Então essas ideias agora começam a ser contrapostas, tá? E começa a se vender que a burguesia, na verdade, ela trouxe mais pobreza. O capitalismo, ele incidiu sobre o povo trazendo mais desgraça. Olha as cidades, né? Lembra do Cortiço, que é o naturalismo? Olha a cidade do Rio de Janeiro como ficou, tudo por conta do dinheiro. Então vai ser essa briga. Será que o capitalismo, será que é o socialismo, né? Essas duas lutas, tá? E aí eu disse que a outra que cai bastante é o modernismo. Tá? O modernismo é muito importante, por quê? Porque o modernismo ele se divide em 3 gerações. A primeira geração, ela só tem uma ideia: ruptura, é romper. Romper com a ideia clássica de arte, certo? É tentar tirar da mente do ser humano aquilo que era conhecido como arte até então. É modificar a linguagem, aquela linguagem formal, sabe? Aquela formalidade, e trazer para dentro dos textos, para dentro da arte, o coloquialismo, certo? Aquela coisa mais de fala, de conversa do dia a dia, tá? Essa é a primeira geração, é a chamada geração de 22, fase heróica, né? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tá? A gente precisa fazer um conhecimento de arte, Tarsila do Amaral, né? Abapuru, beleza? Anita Malfatti, O Homem Amarelo. Então você precisa ter essa ideia, tá? E quando começou tudo isso? Na Semana de Arte Moderna, tá? Ela aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, no ano de 1922. Então, a partir dali, o Brasil muda uma concepção artística muito, muito grande, tá? E essas mudanças, logicamente, aí faz o gancho com as vanguardas europeias, lembra? As vanguardas europeias que surgiram ali em 1910, né, em toda a Europa, rompendo com aquela ideia da Belle Époque, né, aquela ideia de tudo perfeito, tudo maravilhoso, surge o futurismo, né, o cubismo, o dadaísmo, né, o surrealismo, beleza? Essas ideias, elas vão favorecer uma mudança de perspectiva. E o Brasil comprou isso. Então a Semana de Arte Moderna, na verdade, ela foi uma implantação das ideias trazidas por todas as vanguardas europeias, beleza? A segunda e a terceira geração, ela já está mais voltada ao próximo, ao mundo, ao existencialismo, né? Às questões sociais. Então, quando você pega a segunda e a terceira, você vê autores como Carlos Drummond de Andrade, cai muito no Enem, em textos de Carlos Drummond de Andrade, tá? Você vai ver na terceira, você vai ver ali João Cabral de Melo Neto, trabalhando essa ideia do homem e a terra, o homem e o mundo, né? Essas questões existencialistas, tá? Você vai ter Guimarães Rosa, né? Clarice Lispector. Na segunda geração não pode esquecer de Vinícius de Moraes, né? Raquel de Queiroz. Cara, são duas gerações assim com autores muito, muito potentes. Lembrando que a segunda geração é a fase de ouro,
Beleza? Então, Tuts, fazendo um apanhado geral, assim, o que seria legal a gente fazer para a prova de literatura? Então, calma aí que eu vou dizer para você. Então, a primeira coisa é seguir aquele passo a passo que eu passei em filosofia. Você leu as alternativas, o comando da prova, as alternativas, e vai para o texto, tá? Lembrando que você já vai perceber no comando da questão se ela está pedindo conhecimento de literatura propriamente dito. Tá? Se é um conhecimento sobre a escola literária e se esse conhecimento é sobre os moldes da escola, a transformação da escola, o contexto da escola. Então você vai ler primeiro o comando, certo? Segunda coisa, se não for sobre a escola literária, ela vai partir por questões em que a escola literária, ou texto literário, vai trazer questões como as figuras de linguagem, certo? Então tem que lembrar lá de ironia, tá? Cai bastante, paradoxo, antítese, beleza? Essas figuras de linguagem mais costumeiras nossas no dia a dia, tá? Então a ideia é observar como que o autor do texto literário, ele trabalha com coisas que nós falamos no dia a dia. É um modo de falar uma coisa e querer dizer outra, tranquilo? Se não for sobre figuras de linguagem, que você já vai perceber no comando, por isso que o Tuts quer que você leia primeiro o comando da questão, observar se ela não é uma questão que vai falar sobre as funções da linguagem. Qual que é a função daquele texto, certo? Observa lá, se esse texto, se a função do texto é fazer com que você seja persuadido pela opinião, se ele é informar você de alguma coisa, se é expressar alguma coisa, tá? Se ele é uma função mais poética, é de mostrar a estrutura do texto, a pintura como a beleza, aquilo, ou se ele é um texto que fala sobre o próprio texto, né? Aquele texto, por exemplo, Machado de Assis trabalha muito com isso, né? Ele fala sobre Capitu, né? Olhos de ressaca, automaticamente ele explica o motivo de ser olhos de ressaca, né? Ele trabalha com Bentinho, né? Dom Casmurro, e aí o Bentinho mesmo explica por que Dom Casmurro, tá? Então observa bastante o texto. É o que bastante tem caído aí e você precisa ficar ligado, certo? No mais é ficar tranquilo, ficar de boa, ler a prova, relaxar, certo? Não fica tentando responder como se fosse uma máquina, é muita questão. Então vai por passo, você tem tempo para isso, beleza? Ok? Eu desejo para você um forte abraço, mas aquele abraço mesmo de lutador de jiu-jitsu, assim, ó, que não segura aqui, ó, mão com mão e não solta mais, beleza? Por quê? Porque a gente vai estar na torcida por você, não tenha dúvida disso. Você vai arrasar, vai detonar, vai fazer uma excelente redação, vai fazer uma excelente prova. Por quê? Porque você é um guerreiro, beleza? Valeu, um beijo e a gente se vê na próxima.